Yo, Geeks, tudo em cima! O capítulo 201 de One Punch Man começa com Saitama na capa. Sim, o nosso careca na capa, sem termos ali a Fubuki ou até mesmo a Tatsumaki, nenhuma das garotas na capa, mas sim o nosso carecão. Vemos ali os seguintes dizeres de que precisa se avaliar com precisão e nunca, jamais perder nada de vista. A gente volta para falar mais sobre este capítulo depois, você sabe do que? Depois da vinheta. Vemos então que o Void está chocado que o controle de God sobre ele está quebrado. Os ninjas questionam que aquela pessoa voltou a ser o que era antes e que haviam achado que ele havia mudado de aparência por causa dos ferimentos que o Blast havia deixado em seu corpo. Blast corre até o Void questionando ali se os poderes do God haviam abandonado, se o seu corpo havia voltado ao normal. O Void fica feliz por ver ali o Blast. Ele diz que parecia estar dentro de uma névoa e as habilidades do God acabaram se dissipando. Só que neste exato momento o Sonic aparece lhe atacando, dizendo que dispensa tudo isso, dispensa toda essa apresentação. O Void acaba sacando as suas duas espadas para defender o ataque do Sonic, sendo assim colocado para trás. O Sonic então começa a atacar o Void cada vez mais, empurrando o personagem para trás. Mas a partir de mais ataques ali do Sonic, dá para ver claramente que o líder da Vila Ninja começou a administrar a batalha, enquanto o Sonic estava colocando um sério esforço no combate. Dá pra ver aqui pelas expressões do Sonic que ele estava realmente tentando forçar ali o Void a alguma situação, enquanto ali nós observamos também o Flash administrando ali no combate, entrando para o combate, e desta maneira o Sonic e também o Flash não forçando, não conseguindo forçar ali o Void no intuito de abrir a sua guarda. O Sonic começa no ataque, o Flash chega logo depois, e mesmo assim os dois não são capazes nem mesmo de mudar a expressão ali em que estávamos vendo a cara e a fisionomia do Void para uma fisionomia de esforço, né? Para uma cara realmente que estava se esforçando para defender os ataques de ambos. O Flash então acaba chegando ali no momento para atacar, enquanto o Sonic também, só que é neste momento que o Blast aparece para intervir. O Blast entra no meio do combate e para o ataque de todos e pede para que parem este combate porque não faz nenhum sentido. O Blast avisa a todos que o Void só fez eles passarem pelo inferno da vila porque estava sendo manipulado por God. Ele sabe que parece ser conveniente demais para acreditarem nele, mas é a grande verdade. E a grande verdade desse vídeo é que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilhe ele com seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos pela plataforma. Dá essa moral, continue fortalecendo os nossos conteúdos, reagindo, comentando. É muito importante também você comentar os nossos vídeos, porque isso ajuda pra caramba no engajamento. Tem um like, tem um compartilhamento, mas quando você comenta, o YouTube entrega ainda mais os nossos conteúdos por aí. E é claro, você também pode se tornar membro do canal ou deixar o seu valeu. Isso fomenta ainda mais os conteúdos de One Punch Man e também os outros conteúdos aqui do canal. Então clique aqui embaixo em seja membro e também mande o seu valeu se conseguir. Continue fortalecendo os conteúdos do Geek Brasil desta forma. O Sonic então acaba dizendo ali que a desculpa tanto faz. Ele só queria saber se ainda haveria qualquer tipo de autoridade querendo dar ordem a eles, né? Querendo dar ordens em relação ali à forma como os ninjas viviam as suas vidas na Vila Ninja. O Sonic então diz que ser abalado só por levar um soco do Saitama, só por levar um soco do Saitama, não é algo que alguém com convicção faria. O que o Void diz para o Blast que está tudo bem. Ele se lembra de tudo que fez quando ainda era um servo do God. O Void diz que era como se houvesse uma distorção dentro dele e se essa distorção acabou sendo amplificada. E ele acabou caindo nessa armadilha de God por agir assim de uma forma a não confiar no Blast. Mas ao ver como os ninjas lutam, ele percebe que seu desprezo pelos companheiros foi passado adiante.
mas ele diz que existe uma exceção, e essa exceção é Sonic e Flash. Por os dois ali continuarem e crescerem trabalhando um com o outro, ele acabou enxergando que poderia existir um futuro para os ninjas. O Sonic acaba dizendo ali que o Void parece ainda estar meio grog dos efeitos dos poderes do God, enquanto o Flash diz que só ajudou porque pareciam precisar de apoio. O Saitama, pensando, pede para que Flash e Sonic se deem bem logo, né? Tipo, cara, se deem bem logo. Continue aí se dando bem, por favor, pelo amor de Deus. E o Void diz que precisa voltar imediatamente para a linha de frente contra o God, né? Que ele tá meio que comentando de que ele precisa voltar e tentar realmente reaver esse tempo que ele ficou fora da batalha contra o God. O Void diz que quando tudo estiver resolvido, vai compensar cada um dos ninjas como for preciso. Até lá, eles não precisam mais se meter em nada. Isso deixa os ninjas confusos sobre o que o Void está falando, né? Sobre o que ele quer dizer com compensar. Os ninjas começam a dizer que eles não buscam recompensas. Como ninjas, eles lutam por algo inadiável. A forma de viver plenamente assim uma vida. O Sonic diz que se eles querem viver a vida como querem, eles vão precisar de poder, porque simplesmente falta forças a eles, e que ainda são fracos, que eles ainda precisam melhorar pra caramba nesse sentido para poder realmente tornar alguém que consiga lutar, alguém que tenha realmente convicções, ou pessoas que tenham convicções ali para o combate. O que o Saitama aparece e diz que talvez treinar músculos deva resolver. A cara dele aparecendo ali, tipo, dando o melhor conselho do mundo. E aí fica um climão absurdo depois dessa fala do Saitama, porque, tipo assim, cara, todo mundo ali treina de forma física, né? Eles foram, basicamente, passaram por um inferno treinando ali a forma física, mas isso não funciona da mesma forma ali do que no corpo do Saitama. O narrador então começa a nos dizer que foi porque o Saitama acabou dizendo isso e ele ser extremamente forte, nenhum dos ninjas conseguiu retrucar a dica dele. Acabou ficando aquele climão e a galera tipo assim, olha, o que você tá falando é óbvio, mas ninguém conseguiu retrucar o Saitama porque o seu poder é um poder realmente inacreditável, então sua dica acabou sendo como algo válida. O Sonic diz que o Saitama é mesmo livre e o Blast diz que isso tudo é muito estranho, que toda essa fala do Saitama acaba sendo muito estranha. E aí, meus amigos, o Blast começa a questionar algo que a gente já havia falado no capítulo passado. Parece até mesmo que o Murata está assistindo os nossos vídeos. É claro que não, é claro que não. O Murata tem outras coisas para fazer. Ele não estaria assistindo o vídeo do canal do Geek Brasil em português. Ou será que o Murata está assistindo os nossos vídeos? Nunca vamos saber. O Blast então começa a questionar que existe algo estranho no soco do Saitama. Não foi apenas uma coincidência, e que também não foi uma vez, mas sim foram 2 vezes que ele conseguiu desfazer os poderes do God na base da porrada, na base ali do seu soco. O Blast mesmo diz que não importava quantas vezes ele esmagasse o Void, o poder divino não saía dele nem a pau. Ele lhe cortou, lhe perfurou, fez tudo ali o caramba 4 e mesmo assim os poderes de God não saía do Void. O que acaba chamando a sua atenção sobre as habilidades ali do nosso careca de capa. Então, o Blast acaba questionando o que tem no punho do Saitama e o que ele é. E aqui a gente realmente tava certo, né? A galera falou aqui que eu tava delirando no último capítulo, falando ali que não tinha nada a ver e tal. Tá aí a confirmação, né? O Blast percebeu, o Blast realmente conferiu ali que tem uma coisa diferente no punho do Saitama. Ou o punho do Saitama é o poder do God, né? Tem ali a forma de que o Saitama pode caminhar para se tornar o próprio God, ou é o poder que se opõe a ele de forma definitiva. É o grande poder que acaba vindo contra o God de forma definitiva. Ou é um ou é outro. Ou é a construção realmente, a construção do poder que se opõe é ali a questão de se transformar em God. Eu vejo essas duas realidades acontecendo de forma muito fácil em One Punch Man. Basta saber o que o Wano e o Murata vão fazer a partir de agora. Os ninjas então começam a discutir que não podem ficar de braços cruzados enquanto o mestre deles está no campo de batalha. Que eles precisam encontrar o cubo e pegar God pelas costas dele. Os ninjas então começam a dizer que, embora não sejam páreos ali, eles passaram pelo inferno da vila. Eles possuem o direito de saber quem estava puxando as cordas de tudo nos bastidores.
Eles dizem que a vila também precisa de uma reorganização e que precisam também de um novo líder temporário. Um deles diz que possui ali uma proposta para oferecer a todos. Eles começam então a comentar sobre o Saitama e sobre a forma como eles possuem um péssimo trabalho em equipe. Os ninjas então se aproximam do Saitama, chamando ele de careca de capa, o que lhe deixa bem irritado. Eles dizem que mesmo o Saitama sendo um herói, acabou ali corrigindo bem o caminho deles e lhes colocou na direção certa e agora possuem uma proposta para fazê-lo. Os ninjas se ajoelham e questionam ali o Saitama se aceitariam ali liderá-los, tornando-se o novo chefe da Vila Ninja. Quem diria que o Saitama receberia essa proposta de se tornar realmente o chefe, o novo líder da Vila Ninja? Eles dizem que conta com a força dele, como o espírito rebelde dele, até mesmo entre os heróis, né? Que o espírito rebelde dele é algo que se destaca até mesmo entre os heróis. O que faz o Saitama ficar ainda mais irritado e dizer que ele não é assim por escolha própria e questiona se estão tirando com a cara dele. Porque essa frase que eles dizem é como se o Saitama fosse um rebelde solitário, né? Um lobo solitário. Só que ele fala mesmo que não escolhe. Não escolheu ser assim, né? Não escolheu ali ser um lobo solitário. E aí ele começa a meio que esculachar os ninjas nessa visão. Os ninjas então começam a perseguir o Saitama, questionando qual é o segredo da força dele, o que o careca responde que só treina músculos, o que é claro que os ninjas não acreditam. O Flash, observando a camaradagem entre os ninjas e o Saitama, diz que tem algo a dizer ali para o Sonic. O Flash então começa a dizer que no dia que ele exterminou o clã ninja, ele acabou lhe envenenando, mas o Sonic dá de ombros e questiona que isso realmente já era, né? Que tem que aconteceu isso. O Sonic então diz que o jeito bobo do Flash de ser lhe decepcionou, mostrando que ele não guarda mágoas. O Sonic diz que ele precisa deixar isso para trás e treinar de novo, de que vai treinar o Flash mais uma vez e que vai empurrar todos para longe e cortar a garganta do God enquanto ele está dormindo. Isso faz o Flash rir das falas do Sonic, concordando com elas. O Saitama então começa a pensar ali que acabaram de conseguir um inimigo em comum e que todo mundo se uniu. Então eles precisam lidar com os seus próprios problemas. Todo mundo precisa lidar com os seus próprios problemas. Só que o Blast acaba aproximando do Saitama e chamando por ele. O Blast diz ali para o Saitama que na batalha final contra o God, a força dele será necessária e quando esse momento chegar, o Saitama precisará emprestar os seus poderes a eles. Isso deixa o Saitama confuso sobre o que ele quer dizer sobre eu emprestar os meus poderes para esses caras, né, para essas pessoas. O Blast junta os punhos abrindo um portal e ao lado de Void começa a desaparecer. O Blast diz para o Saitama que um dia voltará para lhe buscar, o que faz o nosso careca responder que só se for para tomar um chá e que se for assim está tudo bem. O Blast e o Void então vão embora, entrando dentro do portal e aparecem ali em outro planeta. Eles acabam surgindo ali em outro planeta e o narrador diz que o lugar em que eles estão é um rasgo no espaço-tempo. Vemos tanto Byakko quanto também Genbo mortos no local. Eles estão completamente mortos ali, planetas ao redor, dá para perceber realmente que se tratam ali do espaço ou até mesmo, como eu já he falado aqui, um rasgo no espaço-tempo, né? Talvez seja numa outra dimensão. Quando o Void e o Blast chegam até o local, eles observam algo que chama a atenção, ficando chocados com o que vem. Assim observamos que existe uma outra criatura enorme, morta, derrotada no lugar. Muito, mas muito maior e muito mais forte que o Byakko e também o Genbo. Seu nome é Besta Divina Kirin. O Void questiona se Blast havia derrubado esse monstrão, o que o herói número 1 responde que não. O Void então questiona quem havia feito isso e o Blast responde que é algo óbvio, né? Que foi alguém muito óbvio dando um sorriso. No apartamento ali do
Saitama, Genos diz que a capa ali do nosso careca está suja e questiona se seu mestre quer que sua capa seja lavada. O que Saitama responde que ele havia se lembrado de algo quando ele estava no caminho para encontrar o Sonic. Ele deu um soco em algo muito grande, em uma criatura muito grande. Na próxima página, vemos Saitama derrubando Kirin com apenas um soco e abrindo um buraco gigantesco em seu corpo, matando assim o monstro divino. Mas a paz do nosso careca não duraria muito. Algumas semanas depois, os ninjas descobriram o lugar que o Saitama mora e vira um caos do zaralho, com Flash pedindo para eles não se meterem com seu discípulo. Sonic fica gritando para o Saitama lutar contra ele para continuar lhe treinando, com Indy e Flame também querendo ser os líderes dos ninjas e com os ninjas querendo que o Saitama seja o líder deles. No final, Genos questiona ali o Saitama se era isso que ele queria, e o Saitama diz que não, que quer que apenas todos sumam de perto dele. Enfim, pelo que parece, a saga dos ninjas finalmente chegou ao fim. Essa saga ninja que parecia mais um loop temporal, e pelo que parece o Blast descobriu o poder ali do Saitama, e que quando ele precisar do careca vai querer sua ajuda. Isso é algo muito importante, né, porque o Blast acabou ali descobrindo, mas como que ele vai sair, meio que vai sair ali da jogada, meio que tipo assim não faz tanta diferença o Blast saber sobre as habilidades do nosso careca de capa, e provavelmente não vai falar isso ali para a associação, para subir pelo menos por enquanto o Saitama para a classe S. O Blast descobriu que o Saitama é o punho que se opõe a God e começou a questionar que tipo de poder o Saitama tem. Isso é um fator realmente importante, porque os próximos capítulos vão definir conceitos bem interessantes para o nosso careca, e isso é uma coisa também intrigante ali para a forma como o Saitama vai ser trabalhado. Só que tem uma coisa nesse sentido: ver o Blast falando sobre a batalha final contra o God foi a primeira vez em todos os capítulos que eu já li sobre o One Punch Man, foi a primeira vez que eu pude sentir o fim do mangá batendo na porta. Sabe aquela sensação que você realmente tem? Tipo assim, caraca, falaram sobre o fim. Finalmente falaram sobre o fim? Então, pela primeira vez eu senti que estão trabalhando aqui para chegar no fim de One Punch Man. Eu acho que desde o começo do mangá, essa foi a primeira vez que eu senti, que eu tive essa sensação sobre o fim da história. A gente tem ali uma boa jornada ainda, visto a webcomic, mas mesmo assim eu acho que eu senti um gostinho de que o Wano e o Murata já estão começando a mirar o fim do mangá. Outra coisa que ficou muito claro para mim agora é que o Blast vai sumir do mangá, finalmente, né? A gente teve ali o final da saga dos monstros, o Blast retornando agora para essa Vila Ninja, foi, voltou por causa desse loop temporal, e eu acho que tá de bom tamanho o que o Blast fez até agora. A gente não viu ele lutando full power, mas a gente não precisa ver ainda. A gente precisa ver ele lutando full power lá na saga final, no combate final, e se o Wano e o Murata segurarem ele até esse momento, na batalha contra o God, pra mim já tá de bom tamanho. Pra mim já tá de bom tamanho pro combate final, e acabaram ganhando mais um reforço, né, através ali do Void, né, do combate com o Void, o que acaba sendo algo realmente marcante pra história de One Punch Man, um reforço bem de peso ali, pra realmente ajudar os personagens no combate contra o God. O que vocês acharam desse capítulo? Acharam esse final, pelo menos agora é algo definitivo, não teremos mais redrawings e vai daqui pra frente. Eu espero que o Wano e o Murata, eles trabalhem um pouco mais o lado relacionado ali aos New Heroes. Teve, diferente assim da webcomic, eu não sinto muita coisa ali pelos personagens em relação aos heróis da associação. Então eu acho que dá pra criar ali algumas sagas ali em relação aos New Heroes e relacionar eles com o Saitama. Talvez seja uma deixa, talvez seja uma resposta. Não sei o que o Wano e o Murata vão fazer aqui, mas tem um espaço, existe um espaço para fazer com que a webcomic ganhe ainda mais escala em relação ao mangá. Pelo menos é nisso que eu enxergo sobre essa oportunidade para os dois.